Boa tarde, ouvintes do Show de Bola, que já está no ar. Hoje, dia 14 de março, 18 horas e 3 minutos, 27 graus. Boa tarde, professor Kila. Boa tarde, professor Nilson. Boa tarde, teus ouvintes. Mais pertinho do microfone, que hoje nós estamos gravando para a TV também. Então, boa tarde novamente a teus ouvintes. Boa tarde a todas as pessoas que nos escutam e nos assistem. Hoje sem o Zé Domingos. É uma falta, Ele né? achou que estava meio barbudinho aí, não sei, não estava preparado. O cara que é feio não adianta, barba cortada, barba grande, vai continuar feio sempre. Ou será que ele está com vergonha devido à defesa que ele fez do gol do Paulo Baier, que ele disse que não era impedimento? Mas tu sabe que nas piadas nas redes sociais aí estão dizendo que devido ao estatuto do idoso, quem tem mais de 40 pode ficar impedimento. Dessa eu não tinha visto ainda. Mas que foi brincadeira, né? Olha, ainda o melhor bandeira, né? Nós já 2013, né? A gente que acompanha o esporte há muito tempo, o futebol há muito tempo, a gente não tem, eu não tenho visto pelo menos um impedimento de tamanha aberração. Eu não vi a quantidade de metros, mas com certeza mais de 2 metros. Uns 3 metros. 3 metros e um lance fácil de ser, bandeirado. Né? Então aí deixa margem para falar que a federação tem interesse de que os times de primeira divisão se mantenham até as finais por motivos de renda, verdade. Mas tu acredita nisso, Kila? Não. Eu não acredito. Eu não quero acreditar que aconteça isso, mas na dúvida, uma coisa eu acredito, professor, é que na dúvida, pró-time grande. Em todos os campeonatos são assim, no Rio Grande do Sul é assim, em São Paulo é assim, no Rio é assim, em Minas é assim, e no mundo todo é assim. Até mesmo os campeonatos europeus, na dúvida, deu dúvida. Só porque ele não teve dúvida. Não teve dúvida. Foi uma coisa muito... O lance foi gritante. Foi gritante, tá louco. Mas vamos falar do nosso esporte amador aqui que nos interessa e os nossos ouvintes do Show de Bola também. Em primeiro lugar, quero te dar os parabéns. Né? Eu falei isso nessa última quinta-feira que eu tinha lido a tua mensagem quando eu cheguei em casa. Né? Na última quarta-feira, que foi a homenagem para grande atleta da Rosilei, que teve essa homenagem das mulheres na Câmara dos Vereadores. O parabéns maior é para a Rosilei mesmo. Sim. A gente só fez nossa obrigação a resgatar o momento histórico que Araranguá teve, que o nosso atletismo teve, e felizmente uma campeã sul-americana aqui da nossa terra. Foi bom ver amigos, foi bom ver a Rosinete, irmã da Rosilei, também um atleta de ponta. Foi bom ver o professor Celso lá, motivado, hilariante, feliz. Então eu acho que foi um momento importante do nosso esporte que foi resgatado, e oxalá que a gente consiga resgatar nossas memórias, assim como nós estamos pretendendo, talvez, eu acho que esse assunto vai entrar em pauta, que é o retorno de um time nos representando aqui em Araranguá. Eu vou falar isso aí depois. Perfeito. Que já está muito polêmico isso. Mas Perfeito. O que deu na tua ideia, na tua cabeça, de fazer a escolha da Rosilei? Nós temos A gente sabe que ela foi uma grande atleta, sul-americana, brasileiro, medalhista de ouro, junto com a tua esposa, a dona Jussara, né, que fizeram sucesso, trouxeram grandes medalhas, grandes, né, alegrias para nós daqui da nossa cidade. Porque geralmente assim, né, Kila, fazem homenagem depois que está lá a 7 palmos debaixo da terra. Perfeito. Né? Isso eu acho muito errado. Tem que fazer as homenagens como você fez. Agora, enquanto está viva, enquanto a pessoa está vivo, para fazer esse tipo de homenagem. A Araranguá tem uma lei municipal que premia como mulher de destaque todos os anos no Dia Internacional da Mulher. E o critério adotado não é muito claro. Então a gente procura todos os anos, de acordo com a lei municipal, homenagear uma mulher que tem um destaque na sociedade, sem ter critérios. Pode ser uma empresária, uma professora, pessoa que se dedica às religiões, ou até mesmo alguém que elevou o nome da nossa cidade. Eu, como tenho uma militância há quase 40 anos no esporte, um pouco de atleta, um pouco de professor, um pouco de empresário no ramo esportivo, a gente tem a obrigação de ajudar a resgatar e fortalecer. Eu acho que com essa homenagem a gente fortalece ainda mais, a gente solidifica ainda mais a importância do esporte. E a Rosilei, ela foi a pentacampeã dos Jogos Abertos, ela foi bicampeã catarinense de menor de 16 anos, ela foi campeã brasileira de 16 anos, ela foi campeã sul-americana juvenil, tanto na Argentina quanto no Chile. Então ela tem uma história fantástica, além de que em 1991 a Rosilei bateu o recorde
catarinense nos Jogos Abertos com 55 segundos, uma marca histórica que perdurou por 17 anos. 17 anos. Só foi batido agora em 2013 porque veio uma atleta de São Paulo disputar por Itajaí. Então é um fato histórico que, com certeza, se a Roseli tivesse nascido nessa época, ela teria tido um outro andamento na vida dela, ela estaria em São Paulo, estaria no Rio de Janeiro, talvez, num grande centro, nos representando. Mas, então, o que fez a gente procurar homenageá-la foi, então, a brilhante história que a Roseli teve, e a gente tem a obrigação de homenagear em vida, como você falou, e não esperar depois da morte. Essa pergunta que eu vou fazer para ti agora, responde com a razão, não com o coração. Tu acredita que nós vamos resgatar tudo isso? Olha, como nós tínhamos antigamente, não muito longe, né, mas professor, há uns anos atrás? Professor e ouvintes, o mais difícil foi convencer o professor Celso, que é uma pessoa, ícone no nosso esporte amador e no atletismo. A gente conseguiu convencê-lo de voltar a atuar, a nos orientar, a orientar equipes. E nós temos um pensamento, juntamente com a Subsecretaria de Esportes, de o atletismo fazer um treinamento desse ano diariamente. Nós tivemos em outros anos aí treinamentos 3 vezes por semana. E conversando com o professor Celso, ele vai se dispor a treinar todos os dias. E o atletismo necessita disso. O treinamento precisa ser diário para que, com um certo tempo de 6, 8, 10 meses, um ano, a gente consiga ter atletas respondendo e defendendo o nosso município a nível estadual. A nível regional, talvez não precise tanto. A gente resgatou e ganhou o Gerva no último ano, depois de ter perdido por 2 anos seguidos, treinando 2 vezes por semana. Mas nós temos um representante a nível estadual e oxalá, a nível nacional, nós precisamos de treinamentos diários, e é isso que nós estamos propensos a fazer, e tenho quase que certeza que nós faremos já nesse ano de 2013, a partir do mês final de março, início de abril, um treinamento diário no atletismo. Kila, nós estamos tentando, eu digo nós araranguaenses, de resgatar esses atletas que ainda estão disputando, né, por algumas cidades, alguns municípios, como por exemplo a Tayane, que é do Karatê, que estuda aqui no Colégio Estadual, está no 2º ano. Ela estava muito contente durante essa semana porque ela ganhou uma bolsa de atleta federal, né, do governo federal. E ela disputa, parece, pelo município de Criciúma. É difícil de trazer essa menina para nós? Eu estive aqui dando uma entrevista no ano passado a respeito de uma intenção, de um anteprojeto de nossa autoria, onde é instituído a Bolsa Atleta aqui em nosso município. O ano passado, devido a problemas com imposição e situação, esse projeto não foi em votação porque eu fiquei com medo desse projeto não passar na Câmara. E nós entramos novamente esse ano. Esse projeto deve ser votado talvez esse mês ainda, mesmo porque eu tenho um aceno positivo do prefeito de que será retroativo ao mês de janeiro desse ano. Então não tem muita pressa para ser votado. E nesse projeto, então, o atleta que é vencedor de qualquer competição a nível nacional ou em 5 competições estaduais, ou seja, Jogos Abertos, Joguinhos Abertos, OLESC, GESCIM e GESCão, esse atleta, então, campeão, vice-campeão, 3º colocado, ele terá uma premiação fracionada de R$400, R$300 e R$200, respectivamente, durante 2 anos. Então, não é um valor muito alto, mas é um valor substancial para que o atleta se dedique, então, diariamente no seu esporte. Beleza. Kila, voltando aí para o nosso esporte amador, principalmente no futebol, que vai começar o nosso campeonato, 1ª e 2ª divisão, agora a partir de 13 de abril, você mandou um requerimento para o prefeito municipal, o subsecretário Luciano, para dar um apoio mais para os campos de futebol, os estádios que tem, né, arrumar alguma coisa. Como é que está essa situação? Na defesa que eu fiz na Câmara de Vereadores, quando esse requerimento foi votado, eu fiz a seguinte explanação. 2001, portanto, há 12, 13 anos atrás, foi o último ano que eu disputei o campeonato aberto aqui em Araranguá. Os campos de 2001, eles apresentavam melhores condições do que nós temos hoje. Certo. Então, passou mais de uma década e nós não tivemos nenhum crescimento. Nós temos problemas seríssimos de vestiários, problemas seríssimos de banheiros para as pessoas, não temos cabines para a imprensa, nós temos os gramados horríveis. Então, o que a gente fez?
a gente está procurando achar alternativas para que esses campos tenham condições, mesmo porque nós teremos agora esse ano um campeonato já um pouquinho mais qualificado. Certo. São 5 fichas para cada time e atletas de fora, e fica até vergonhoso às vezes. Nós trazemos um atleta de Tubarão, ou de Torres, ou de Criciúma, e vem para cá e o cara não tem um chuveiro decente, não tem um banheiro decente, não tem um vestiário decente para se trocar, e a nossa imagem ela sai rasgada para fora. Então nosso entendimento é esse. O poder público municipal tem dificuldades financeiras, mas eu acredito ainda que nesse ano nós teremos algumas melhoras. Talvez não aquelas ideais, mas algumas melhoras a gente pensa e quer conseguir durante esse ano ainda. Tu acha que até o início do campeonato, terá alguma arrumação de vestiários, principalmente vestiários, né? A partir de segunda-feira, então, a gente vai visitar todos os campos, justamente com o Luciano, que é o subsecretário, procurar todos os proprietários de campos, vamos visitá-los, vamos ver qual é a necessidade maior, vamos checar em loco o que necessita e depois, então, levar essa reivindicação em mão ao prefeito para ver se a gente consiga, de alguma maneira, melhorar alguma coisa. Acredita que vai ter Acredito. Se a gente não conseguir muita coisa, alguma coisa. Você já conversou alguma vez com o prefeito? Falei para ele da necessidade, eles vamos conversar pessoalmente, porque é uma questão de terrenos particulares, vamos ver que maneira que se consegue fazer isso, porque a benfeitoria em terrenos particulares não é muito fácil o trâmite legal, mas vamos tentar achar uma alternativa de igual maneira, porque o que a gente sabe de certeza é que assim não pode ficar. Certo. Eu sei que a sua luta desde o ano passado, Kila, você praticamente é um representante do esporte nosso aqui de Aranguá, o vereador, que está na luta que o nosso campeonato, né, fosse aberto aí para algumas fichas para jogadores de fora, para dar uma qualidade melhor para o nosso campeonato. Já foi aprovado, e também o Sub-20. Só que no Sub-20 parece que foi liberado 5 fichas acima de 20 anos. O que tu acha disso? Assim, desde o ano passado, a gente vem defendendo essa bandeira juntamente com o Luciano e a sua equipe, que como joguinhos abertos é Sub-17 e os jogos abertos é Sub-19, nós precisávamos achar uma alternativa para termos uma triagem e fazer uma equipe dessa maneira, tendo como laboratório o campeonato municipal. Certo. Então a nossa intenção, desde o ano passado, fosse que em 2014 então, a gente tivesse uma equipe Sub-18 ou Sub-20 para nos representar, e o técnico dessa equipe Sub-17 e Sub-19, que representaria os jogos abertos e joguinhos abertos, então faria essa seleção durante o campeonato. As equipes pediram a votação, argumentaram seus motivos e tal, que a mudança seria muito, muito drástica a princípio, e solicitaram então que fosse o Sub-20 nesse primeiro ano, com abertura de 5 fichas acima de 20 anos, devido a medo de repente não formar equipe, dificuldades. Então eu acho que o Luciano foi sensível nesse ponto de vista, chegar num consenso para que esse ano então sejam 5 fichas, talvez o ano que vem então, assim como as 5 fichas abertas para atletas de fora pode ser aumentado o ano que vem para 7 ou de repente liberado, também a gente pode o ano que vem diminuir então, a sugestão é essa, de fazer 2 só ou nenhum atleta, mesmo porque nós temos equipes como se não me engano, o Clube Desportivo, que vai disputar todo o aspirante sem nenhum atleta acima de 18 anos, todos sub-18. Certíssimo. Então é uma maneira de resgatar. Nós temos muitas escolinhas aqui em Aranguá, escolinha da Casalar, escolinha da Game Fronteira, escolinha da Arete, escolinha da Polisport, escolinha em um monte de lugares, e muitos atletas, muitas crianças, adolescentes que estouram a idade de 14, 15 anos não tem mais aonde se divertir, a não ser que seja um fenômeno da bola. Assim nós teremos aí 12 equipes, onde vai ter oportunidade para todo mundo. E esse é o nosso objetivo e a nossa intenção, então, de disputar Alarme da segunda divisão. Já teremos, então, uma equipe mais ou menos triada nessa competição. Nessa última quinta-feira, que passou agora, ontem, teve também o congresso, primeira reunião, não foi um congresso técnico, mas mais ou menos a primeira reunião da segunda divisão. Também foi decidido, como na primeira divisão, 5 fichas para jogadores que não pertencem ao nosso município. Achou certo isso? Eu acho correto. Eu acho que toda mudança muito drástica ela pode dar certo, quanto pode não dar. Eu achei interessante, assim como os municípios vizinhos tiveram essa experiência. O exemplo de Sombrio, por exemplo, tem uma competição no futebol muito organizada, com 3 divisões, 18 equipes na A, 18 na B, 18 na C. Eles foram pioneiros em abrir totalmente a competição, e nesse ano, então, eles limitaram a competição em 5 ou 6 fichas, se não me engano, ou 7, não tenho certeza, mas limitaram em 7 fichas, então, porque acharam que o campeonato ficaria melhor. E aqui
está procurando o inverso, em vez de ser um campeonato fechado, abrir algumas fichas, eu concordo, eu acho que é importante. Não se pode pecar pela omissão, nós temos que podemos até pecar na ação e não na omissão. Certo. E vamos tentar, de repente, melhorar, e o ano que vem se melhora ainda, para que a gente sempre procura a excelência. Claro que a perfeição não existe, mas a gente tem que sempre ter como meta a melhoria. Primar pela qualidade, sempre, né? Perfeito. Não pela quantidade, né? Primeira divisão, segunda divisão. 5 fichas, com certeza a gente já veja o alvoroço que está na cidade. Não sei se você está acompanhando, mas a gente convida os presidentes, treinadores para vir aqui. Não, Nilson, segura mais um pouquinho, porque a gente está montando o time, a gente só quer ir quando está o time montado. Porque estão indo para Turvo, para Criciúma, para Torres. Tá uma loucura a nossa cidade. Com certeza vai ser um campeonato dos melhores, pela qualidade. E o que se percebe, professor e ouvintes, é que a tranquilidade, o semblante dos presidentes, das pessoas que montam o time é um pouquinho melhor. Eles têm um pouco mais de tranquilidade. É verdade. Nos outros campeonatos, eles já tinham, desde o verão, no praiano, já eles tinham que fazer equipe, porque depois os bons da cidade estariam tudo num time A ou time B. Agora verdade. não. Agora, segundo eles, o valor gasto por um atleta agora é menor, porque eles podem buscar em municípios vizinhos atletas do mesmo nível, talvez em condições melhores técnicas, com valor um pouquinho menor. Então a gente percebe, então, nas pessoas que montam, no responsável pelos times, um pouquinho mais de tranquilidade e sem aquela afobação de montar um time em cima da hora. É verdade. Qualidade, primeira, segunda divisão, com certeza vai ter, porque vai sobrar muitos atletas da primeira divisão que vão para a segunda, ainda tem que mais 5 atletas de jogadores de fora. Uma preocupação que falaram para mim, telefonaram, né, eles não querem vir, mas sempre estão telefonando. Pô, professor, mas a nossa preocupação neste momento, arbitragem. Será que vão acompanhar a qualidade dos times, a qualidade dos árbitros que nós temos na nossa cidade? O Luciano, falaram sobre isso já? O Luciano é um cara experiente. O Sim, Luciano, ele sem dúvida. Teve boas escolhas. Nós tivemos no verão, agora no Morro dos Conventos, boas arbitragens. Muito bom. E eu acredito que, pela exigência, a gente procurando melhorar o nível técnico dos jogadores, automaticamente o nível da arbitragem tem que acompanhar. A gente não pode conceber que se tem atletas de nível, aumentando o nível técnico, e a gente diminua a qualidade da arbitragem. Então eu acho que é uma preocupação que não deve existir. O Luciano deve estar pensando nisso, e com certeza ele vai tirar de letra essa situação, porque nós já temos bastante árbitros. Visto que da época que eu jogava, há 10 anos atrás, nós tínhamos 1 ou 2 árbitros só, e pessoas já final de carreira, sem muito conhecimento, não se atualizando, e hoje não. Hoje a gente tem pessoas já preocupando o profissionalismo, procurando se dedicar. E nós temos visto que nós temos na região aqui árbitros que já estão galgando até a CBF. Não, aliás, o Ronan já é um árbitro da CBF. Nós temos árbitros aqui, se não me engano, o Ramon, o Abate, já é um árbitro da federação. Então nós estamos... Esse pessoal são espelhos para outros. Tem eles do Ermo também. Então eu acho que nós vamos ter pessoas competentes e tem muita confiança na administração do Luciano e da sua equipe. Então eu acho que essa preocupação não deve existir. É claro que sempre existe, sempre vai ter problema. Nós temos problemas. Ontem mesmo eu estava assistindo, foi na quarta-feira, se eu não me engano, Barcelona e Manchester City. O Neymar fez um gol impedido, então aliás, fez um gol legítimo que o Bandeirinha deu impedimento. Nós vimos agora a gente comentou nisso do Paulo Baier, que estava bem adiantado. Então o erro ele faz parte do espetáculo, mas eu acredito que nós teremos, cada ano que passa, menos problema com a arbitragem. Muitos presidentes, muitos jogadores, principalmente jogadores, eles pedem para vir aqui, Killer, e assim, não tem que ir lá porque tem coisas erradas, a gente tem que falar, não é assim, principalmente presidentes também. A gente tem que dar uma segurada, a gente tem que olhar sempre, né, o lado positivo, né, o lado negativo. Não é por causa de um detalhezinho que a gente vai fazer crítica. A gente tem que ir sempre pro lado do otimismo, né? E muitos dizem assim, o Luciano é gente boa pra caramba. E é gente boa, tá trabalhando, tá se esforçando, tá procurando sempre o melhor. A gente, com certeza, você é um ouvinte assíduo aqui do nosso programa, a gente sempre está elogiando.
faz um pequeno resumo do trabalho do Luciano, com a razão. Eu entendo que nós tivemos um crescimento importante no esporte nesse ano e pouquinho. Bastante. Nós resgatamos a valorização dos profissionais que trabalham, os técnicos principalmente. Nós recuperamos a hegemonia do Gerva depois de 2 anos de derrota. Graças a Deus, amém. Ganhamos o Gerva no ano passado. As atividades no verão já foram bem ampliadas. Nós tivemos o ano passado, já no primeiro verão, algumas coisas como rústica, passeio ciclista. Esse ano teve uma evolução, teve a etapa estadual de voleibol, a primeira etapa do estado foi aqui em Araranguá, a convite nosso. Nós tivemos eventos como paraglide, parapente. Nós tivemos a manutenção da segunda corrida rústica, tivemos a manutenção do segundo passeio ciclístico, então eu acho que teve uma evolução bastante. Foi feita a iluminação do campo lá do Balneário de Ilhas, onde o pessoal era desumano jogar às 2, 3 horas da tarde, naquele calorão, porque lá em Ilhas, para quem não conhece, o campo não fica na beira, na orla, fica encravado dentro do bairro. Bem no centro. O calor é muito grande. E o pessoal vinha reivindicando, e felizmente a subsecretaria, juntamente com o prefeito, foram sensatos e entenderam a situação, iluminaram o campo lá de Ilhas, então as competições iniciavam às 5 horas da tarde. Então teve um crescimento interessante. É claro que temos problemas, nós temos problemas seríssimos com a questão física de nossos estádios, de nossas pistas, de nossos ginásios são bem deficitários, e agora temos que ir devagarinho com o tempo e tentando melhorar e arrumar, e cada problema que vem encontrando a gente solucionar, procurando sempre a melhorar e chegar num ponto satisfatório, talvez daqui 1 ano, 2, 3 anos. Kila, eu sempre vejo, né, escuto, leio o vereador Kila, né, sempre envolvido mais no esporte amador. Você se acha um vereador do esporte amador? Nilson, a nossa história, ela diz muito, ela é muito ligada ao esporte. Eu frisei anteriormente. Até porque você é professor de educação física, né? Com 12 anos de idade, eu já comecei a praticar treinamento esportivo. Disputei muitos Gervas, depois tive a felicidade de ser atleta profissional, depois estudei curso de educação física, professor durante vários anos, e agora a gente, no ramo esportivo como empresário, a gente nunca largou as origens e tem um carinho muito grande pelo esporte. E não era de esperar outra coisa, não tinha como eu, tendo uma posição de influência, como é um vereador, que tem uma condição de ajudar um pouquinho mais do que a gente ajudava como empresário, a gente tem essa tendência a ajudar o esporte amador. Sempre ajudamos antes de ter um mandato, e agora mesmo seria praticamente inconcebível que alguém que gosta do esporte, que viveu o esporte a vida toda, que hoje vive do esporte, não tenha essa inclinação. E a gente vai procurar todas as maneiras a incentivar, ajudar e caminhar junto com o esporte amador. Você está sempre por dentro do que está acontecendo no esporte amador em Araranguá? Olha, tudo a gente não tem condições de ficar a par, mas eu talvez possa responder pela maioria do que acontece. Dificilmente vai acontecer um problema ou algo positivo ou negativo que eu não fique sabendo. Você talvez... é um conselheiro do Luciano? Eu aprendo com o Luciano e ajudo. Sou um conselheiro também. A gente tem um contato, talvez não diário, mas dificilmente não se conversa 2, 3 vezes por semana. Esse problema assim, como é que se resolve isso? Como é que a gente ataca isso? Como é que a gente vai encaminhar isso? Então a gente tem um contato, talvez não diário, mas não passa 3 dias que a gente não converse. E eu estou praticamente a par de tudo que acontece. Certo. E gosto de saber, gosto de estar a par do que está acontecendo, e quando sou pedido, me pede um conselho, eu sou pronto para ajudar e tentar encaminhar para o melhor lado possível. Então está tendo um assunto muito polêmico que aconteceu durante essa semana, por isso que eu já fiz essa pergunta para você. A gente pergunta para vir uma outra. O Rodrigo Zilli está aqui mandando um abraço, que é o presidente da equipe da Barranca, e está essa polêmica, mais uma polêmica, né, antes de começar o nosso campeonato, mas é uma polêmica sadia para se resolver o problema da melhor maneira possível. O que é que você acha? Barranca, Interlagos, na primeira divisão, com a desistência do catarinense lá do Campinho? Perfeito. Primeiro, muito obrigado para o Rodrigo, uma pessoa da maior qualidade, maior respeito pela educação do Rodrigo, a pessoa que ele é. Eu fiquei sabendo desse assunto, sim.
conversei com o Luciano hoje, nós temos o mesmo entendimento que tem que ser resolvido. Certo. E achar uma melhor maneira possível para ser resolvido. Foi criado um problema, foi detectado, foi assumido o erro do acontecido, e eu tenho o entendimento que o Luciano, nessas próximas horas, talvez esse final de semana já resolva, e na segunda-feira já tenha uma posição, porque, se não me engano, tem uma reunião já na segunda-feira. Segunda-feira. Então eu tenho convicção e tenho certeza que o Luciano vai achar um consenso e vai achar uma maneira de não prejudicar a ou B, e que se faça justiça para a equipe que tiver melhores condições ou que tenha o direito de disputar a primeira divisão, dispute, e pedir o bom senso da outra equipe em colaborar e tentar disputar então a segunda divisão, porque não tem como fazer uma disputa de 13 equipes na primeira divisão. Com certeza. Eu acho que pela contagem de pontos, primeira fase, segunda fase, né, tem que partir para isso, né, Kila? A gente não é tão leigo assim em regulamento de futebol, né? Engano, errar é humano, mas tem que consertar o erro. Mesmo porque o Luciano tem uma capacidade grande de resolver os problemas. Ele é um cara que tem bom acesso em várias pessoas, é um cara educado, e então eu tenho certeza que no máximo até segunda-feira esse problema será resolvido. O único problema do Luciano é que ele tá diminuindo do tamanho, tá careca e barrigudo, né, cara? Isso não é defeito, né? Hã? Isso não é defeito. É bom que ele é gremista, tá tudo certo. Tá tudo. O que tu acha do nosso Grêmio? Cara, mas a gente chamar o intervalo aí. Ontem eu assisti uma bela partida, um time argentino muito bom também, muita qualidade, jogadores de muita qualidade, jogadores da seleção argentina, que é uma seleção favorita para a Copa, para ganhar a Copa aqui no Brasil também. Então passamos um aperto em certos momentos, mas tivemos um bom jogo. Apesar de ser um 0-0, foi um bom jogo. O segundo tempo mesmo, nós matamos a pau, né? Merecia ganhar. Só faltou o gol, né? Merecia um golzinho. Como diz o treinador do Grêmio, o futebol não tem justiça, né, cara? Às vezes o cara perde gols, o cara vai lá e faz um golzinho, ganha o jogo, e quase que a gente perde também, né? Pela quantidade de gols perdidos no segundo tempo do Grêmio. A gente cansa de frisar isso, né? O futebol o futebol de campo ainda é o único esporte que nem sempre o favorito ganha. É verdade. Os outros esportes por isso que México. Pode ser emocionante por causa disso. Nós vamos chamar um intervalo, mas fiquem aí com a gente, porque no próximo bloco a gente vai falar o que já está acontecendo na nossa cidade. Já teve aqui o Boquinha, teve o Ramon, que é o advogado famoso que tem, sabia o apelido do Ramon? Não. A família da esposa dele, que o Boquinha contou a história aqui, que a família da esposa dele, com quem que vai casar? Eu não sei o nome direito, mas é com um advogado famoso que tem ele lá, que era o Ramon. Certo. Então a gente já esteve aqui conversando com eles, e depois no próximo bloco a gente vai falar com o Kila, com o vereador, o professor, que está por dentro de tudo dessa segunda divisão, Araranguá Esporte Clube, tem que ver qual é o nome mesmo. O que ele vai falar sobre tudo isso no próximo bloco. Então fica aí com a gente. Show de bola, volta já.